Belíssima imagem que você pode acompanhar através das nossas câmeras Visão 360 by Bitkom, lá no site visão.com.br. Conforme eu prometi no bloco anterior, temos uma entrevista especial, entrevista dupla, nesta edição do Bitkom Bom Dia. Já quero colocar na tela nosso primeiro convidado entrevistado de hoje, presidente da SIC, Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, Ivanir Gasparim. Bom dia, presidente. Presidente, não estamos ouvindo o áudio. Você consegue habilitar o microfone? Estamos com dificuldade no áudio. Eu vou pedir para o presidente, se conseguir um fone de ouvido, você tem para a gente ver se melhora? Não estamos com... Agora eu ouvi. Tá, bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, é um prazer estar com vocês nesse momento tão importante para a SIC, mas principalmente acho que para toda a região, né, que de alguma forma foi impactada, né, nesses 120 anos da formação da nonossa Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. Presidente, quis o destino, então, que fosse você o presidente nesses 120 anos. Como é que é estar à frente da entidade em uma data importante? Bom, primeiro é um orgulho, né, não só para mim, mas para os meus vices, para toda a diretoria que está nesse momento, né? Também um momento de se repensar, né, os negócios e a vida, tendo em vista essa pandemia, né? Afinal de contas, isso só aconteceu em 1917, né, com a gripe espanhola. Mas, assim, eu acho que entre perdas e ganhos nesses 120 anos, nós tivemos mais ganhos, né? Afinal de contas, se nós imaginarmos o que era Caxias do Sul 120 anos atrás e hoje, né? Por mais dificuldades que se fala nesse momento... temos uma imagem para ilustrar isso que o senhor está falando, como é que é Caxias hoje, olha só. Isso, né? Você imagina o que era 120 anos atrás. Então, bem provável, toda a dificuldade que nós temos hoje não se compara, né, com os primórdios de Caxias do Sul. Então, acho que só temos a comemorar. Eu acho que e continuarmos comprometidos, né, com o crescimento das pessoas da cidade, mas principalmente dos empresários. Afinal de contas, a gente valoriza tanto o emprego, mas nós temos que valorizar quem gera o emprego. E quem gera o emprego neste Brasil, neste mundo, chama-se empresário. Muito bem. Vamos colocar na conversa também a professora, historiadora, pós-doutora em História, Vânia Herédia. Bom dia, professora. Obrigado por nos atender esta manhã também. Bom dia a todos, né? Hoje é um dia em festa para a cidade, pela comemoração dos 120 anos da Câmara de Indústria e Comércio e Serviços de Caxias do Sul. É um dia especial porque nós olhamos para a cidade e nós vemos como essa cidade cresceu e acompanhou o desenvolvimento econômico do país a partir de interesses de comerciantes, da classe empresarial industrial e também hoje incluindo serviços, né? Diria que temos que cantar juntos o parabéns a você. Só para, antes de colocar meus colegas na entrevista também, só ilustrar que a professora, a pós-doutora em História, Vânia Herédia, foi a palestrante da edição de aniversário, né, da tradicional reunião almoço na segunda-feira para falar sobre esses 120 anos. Quero colocar na conversa agora o meu colega jornalista Ariel Rossi Grifante e a gente vai fazendo um bate-papo aqui, vamos fazendo os questionamentos. Ariel, pode perguntar. Bom dia, presidente. Bom dia, professora. Prazer recebê-los. Presidente, como o senhor já fez a manifestação inicial, eu vou dirigir para a professora Vânia a primeira pergunta, então. Se há uma entidade que se pode dizer cuja história se confunde com a de Caxias, é a SIC, né? Nesse caso, o clichê, o chavão, é apropriado, né? Porque Caxias tem a marca, né, do empreendedorismo, é um selo, assim, é o DNA caxiense. E isso tudo sempre esteve reunido, agregado na SIC ao longo desses 120 anos, né? Não sei se o sinal da Prof. Vânia, se ela está escutando, porque parece que congelou a imagem, Márcio. Mas eu posso tomar o contato aqui com a professora Vânia Herédia. O sinal está fraco. Inclusive, eu posso responder pela professora? Vamos aproveitar o Gaspar. Espera aí, ela voltou. Vamos ver agora se o sinal está bom.
Agora, professora, agora o sinal está oscilando nela. Hoje pela manhã, eu gostaria de responder dizendo, né, que a história da SIC se confunde com a história da Câmara com a cidade, porque os empresários, os comerciantes da época levaram muito a sério os interesses que os reuniram. Se nós olharmos o estatuto inicial da Associação Comercial, está bem claro que eles defenderiam os interesses de todos aqueles que congregassem a associação. E assim o fizeram de uma forma muito adequada, lutando por muitos elementos que auxiliaram o crescimento da cidade, seja na construção de estradas, seja na construção de pontes, na luta pela água, na questão da energia elétrica, nos transportes, a questão do trem. E se nós olharmos ao longo da história da SIC, nesses 120 anos, nós vamos ver que essa defesa, ela continua hoje, seja com os grandes empresários, seja com os pequenos e médios empresários, a SIC tem norteado e orientado as ações econômicas. Então, nesse sentido, os fatos, eles permitem reconhecer esse papel tão importante que foi criado há 120 anos atrás. Muito bem, quero dirigir uma pergunta para os dois, uma curiosidade. O quão importante foi ao longo da história e é hoje o papel do pequeno empreendedor e do grande empreendedor? Como é que confluem, como é que se encontram na história de Caxias do Sul? Porque a gente tem conhecimento em algumas cidades onde só grandes empresas que comandam tudo, digamos assim. Se elas quebram, afeta toda a cidade. A Caxias nós temos as grandes empresas, temos um grande número, né, de CNPJ, de empreendedores individuais também, enfim. Como é que cuidar dessa questão e como é que isso fez parte da história? O médio, o grande, como é que isso deu certo, funcionou em Caxias do Sul? Bom, primeiramente, o que é grande e pequeno, o pessoal confunde, né? O pessoal, você representa só o grande, só o pequeno, é o grande e pequeno. Talvez isso seja quase que uma síndrome, né, da pessoa. O que eu quero colocar que nós representamos todo o CNPJ, todo o empresário, toda aquela pessoa que quer empreender. Mas tem que entender que, por exemplo, se você é um fabricante de automóveis, você tiver 5.000 funcionários, você é considerado uma empresa pequena no segmento. Se você tem um outro negócio, se tem 1 ou 2 colaboradores, você pode ser grande. Então, essa conjugação entre empresa grande e pequena é muito relativo. Então, por exemplo, se você tem uma pequena empresa, mas você fornece só a maçaneta do automóvel como sistemista e tem lá 20 funcionários, no teu segmento você é considerado grande. Então, nós temos que ter cuidado nesse momento, dividir as classes. Eu acho que isso às vezes prejudica. E queremos ou não, em termos de tamanho de empresas, consideradas pequenas, até 10 ou 5 funcionários, praticamente nós temos aí mais de 95% das empresas estão nesse nível. Uma coisa engraçada também, o pessoal fala muito, quanto é que é o limite de faturamento, o salário do funcionário público é grande ou não. Por exemplo, 84% dos empresários do Brasil não faturam o que, às vezes, o teto do funcionário público recebe de salário. Então, a grande maioria é de empresas, diria, de faturamento pequeno, mas elas são muito representativas, porque, vamos supor, nessa crise, se cada uma dessas pequenas empresas conseguisse um emprego novo, nós teríamos... faltaria gente no Brasil para trabalhar. Então, a importância é essa. Então, vamos imaginar no início, né, professora? Aqueles comerciantes, eles não tinham nem sequer funcionários. Então, eles se juntam exatamente para poder brigar para o coletivo. E o coletivo significa ajudar, naquele momento da busca de matérias-primas, de infraestrutura, para que o empreendedor aqui de Caxias pudesse produzir alguma coisa.
a começar trazendo matéria-prima de fora, e infraestrutura, porque sem estrada você não era nada. Mas lembrar, né, professora, se nós estamos com problema de internet hoje, que hoje são as novas estradas, há 120 anos nós falamos em infraestrutura e parece que não passou 120 anos, nós continuamos brigando por estradas, duplicação de estradas, infraestrutura, Rota do Sol, e nesse momento também nós estamos brigando pelas estradas invisíveis, né, que são as telecomunicações e a internet hoje, aí vem o 5G, a internet das coisas, sem isso hoje você praticamente não produz, né? Então, é o papel, né, das entidades, mas o papel fundamental nesses anos todos foi a formação do empresário. Acho que isso é muito importante, porque sem um bom empresário, sem a formação, e essa formação ela não está praticamente nos bancos escolares, tal, ela está na convivência, né? E a entidade, as pessoas que participam de entidades, elas têm algo a mais, elas conseguem ver, às vezes, aquilo que não está visível. Eu sempre coloco, o que é criatividade? É ver aquilo que está visível, mas que poucas pessoas veem. Então, o papel fundamental da participação das pessoas ela é muito importante, porque as ameaças e oportunidades do empresário não estão dentro da fábrica, ou da loja, ou do seu serviço, estão fora. Então, esse é o papel fundamental. E o diálogo com a classe dominante, a classe que comanda o Brasil, né? Tanto municipal, estadual e federal, que sempre teve um laço muito estreito. E eu acho que é muito importante, porque nos 120 anos, nós temos a visita também amanhã em Caxias do Sul, inicialmente pedida pela SIC, juntamente com o ministro Nix, mas que depois, infelizmente, por causa da agenda, não vai conseguir passar na SIC, mas a importância, né? E segunda-feira a professora Herédia falou muito bem, a SIC bateu o tambor, ajudou na primeira festa da uva, a importância fundamental da visita da presidência da República numa cidade. Isso tem um papel fundamental de mostrar, de projetar a cidade no país e no mundo. Isso independe de matizes políticas, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, inclusive no nosso artigo 26, se não me engano, da nossa Constituição da SIC, lá, ou seja, do nosso regulamento que nós temos que obedecer, é terminantemente proibido a presidência e outras se envolver em política partidária e religiosa. Então, esse papel é muito importante para que a gente não abra ou feche a porta para nenhuma matiz política partidária. Nós somos seres políticos, mas não podemos militar partidariamente. Muito bem, professora, falar também sobre esse aspecto. Sim, eu gostaria de só fazer um complemento em relação ao que o Vanir colocou, em relação às pequenas e médias empresas, principalmente porque Caxias do Sul, desde os anos 60, recebe a classificação como área metalmecânica do governo do estado. E, consequentemente, essa definição inclui toda a questão da cadeia produtiva, envolve as pequenas e médias empresas. Então, isso integra praticamente o processo produtivo. E, à medida que existe uma entidade que possa orientar, né, todos esses elementos importantes do processo produtivo, quem ganha realmente é a cidade. Então, eu diria, o fato de hoje Caxias abrigar esse grande polo metalmecânico e, com ele, né, trazer muita inovação, trazer e enfrentar aquilo que nós estamos vendo das novas tecnologias, a questão de toda uma nova comunicação com novos processos que geram contextos que, querendo ou não, nós temos que enfrentar. Isso faz com que a entidade tenha um papel fundamental na condução desse processo. E as pequenas e médias empresas, né, elas têm um número muito considerado na nossa região. E cada uma delas com um papel fundamental, tanto dentro da área metalmecânica, da área automotiva, da área elétrica. Nós vamos ver, assim, para todos os segmentos, no sentido de orientação, assim, que tem um papel fundamental. E eu queria utilizar uma colocação que o Ivanir colocou, que desde o início, quando os comerciantes se reuniram numa sociedade operária, né, a Sociedade Príncipe de Nápoles, que foi o local onde nasce praticamente a associação comercial,
eles têm eles têm esse interesse de defesa dos seus produtos, da luta pela infraestrutura, e eles incluem a cidade, eles Muito bem, tivemos uma queda no sinal aqui da professora Vanerade, já estamos tentando retomar o contato com ela. Enquanto isso, Ariel, tu quer aproveitar para fazer uma pergunta para o presidente, enquanto retomamos o contato? Sim, claro. O presidente, a SIC, como o senhor colocou e a prof. Vânia vinha falando também, ela tem essa importância histórica, né, como estava falando na primeira intervenção, né, realmente ela se confunde com a história da cidade. Se pode dizer que Caxias não seria o que é sem a participação da SIC ao longo da sua história, né? Então, a história serve para a gente entender o presente, estudar a história, compreender a história para entender o presente e projetar o futuro, né? Como o senhor vê o papel da entidade hoje, né? Do auge desses 120 anos completos exatamente hoje, 8 de julho, e as perspectivas de futuro, né? Que importância terá essa entidade, tem e terá daqui para frente, num mundo cada vez mais transformado pela tecnologia, com cada vez menos delimitações, seja entre os municípios, os estados, os países, ou entre as entidades, né? Com essa fluidez da comunicação, do conhecimento, enfim, através da tecnologia, né? Como é que o senhor vê o papel histórico da entidade, uma linha do tempo, né? A sua importância hoje e as suas perspectivas de futuro? Bom, eu acho que a história, eu gosto muito da história, porque a gente sempre diz, ou seja, alguém já nos disse, né, que a história ela se repete, né? Então, se no passado nós estávamos numa crise e inicia uma festa da uva, são momentos históricos. Por que nós somos um metal mecânico hoje? Nesse momento, o que a gente tem sinalizado, né, e por isso que a gente traz um palestrante ou faz uma reunião, ou bate o tambor no sentido de, às vezes, coordenado com 100 diretores, nós vivemos a era da mudança nesse momento. Então, às vezes, é preciso despertar no empresário que se uma vez você demorava 30 anos para mudar uma máquina, depois 10, depois 6 anos, depois 6 meses, nós vivemos hoje realmente, você tem uma palavra muito boa que você colocou, né, fluidez, ou seja, esse mundo, né, moderno, diferente, mas vem uma pandemia e nos mostra que, de repente, aquele compartilhamento todo, a globalização, veja, aquelas plantas, né, você monta um caminhão aqui em Caxias, mas você depende de um sistemista que está do outro lado do mundo, ela começa a ser conversada, ou seja, ela começa a ser colocada em dúvida. Mas o que nós temos que colocar nesse momento é que o empresário esteja atento, né, os próximos passos, porque o futuro a Deus pertence, a gente não tem muito como planejar, a tal ponto, né, eu também sou professor, juntamente com o Hered, há mais de 30 anos, em administração, e nunca se falou num planejamento estratégico a Covid-19. Então, são coisas que realmente impactaram. Mas nunca se pensou lá atrás, de repente, amanhã não vai mais precisar da gasolina. Se fala muito, né? Há muito tempo isso, que vamos trocar a fonte de energia. Ao trocar a energia fóssil hoje com energia elétrica, ou de baterias, ou atômica, quem sabe, muda toda a história da humanidade, inclusive uma guerra mundial pode acontecer. Ou seja, esses meandros têm que ser muito bem colocados. E é muito importante a história, porque a gente fala, não, mas o empresário tem que mudar, tem que se reinventar. Mas que nem a minha, que tem 35 anos esse ano, como outras empresas têm 50 anos, uma entidade tem 120 anos, nós temos que entender, por estar ainda no mercado, ela sempre se reinventou. Você imagina se uma empresa tem 50 anos, ela não tivesse evoluído, ela não tivesse reinventado. Então, nós temos que aprender com essas empresas que se reinventaram. O que eles fizeram? A grande mensagem assim que pode colocar para o empresário, eu tenho falado, e sempre, que é mais difícil desaprender um hábito que nós temos do que aprender o novo. Então, nós temos que
da esponja que é a nossa cabeça, deixar fluir essas novas mensagens e aproveitá-las. Ou seja, agora que o mundo amanhã vai ser diferente, não tenha dúvida. Até mesmo que nós estamos fazendo nesse momento, essa entrevista das nossas casas, nós já, por exemplo, segunda-feira, né, com a professora Herédia, nós tínhamos ex-alunas dela em Roma, né, ouvindo a nossa reunião almoço. Isso tudo... mas isso é uma parte... Não, isso está no mundo dos negócios. O empresário que não entender que isso está acontecendo, ele vai ser jogado para fora. E eu coloco, é nas crises que as fortunas trocam de mãos. E o que é crise? Pode ser uma crise econômica, mas quando você troca a fonte de energia, quando você troca o modelo de fazer, é uma crise. Ou seja, o empresário há 120 anos está em crise, mas é em crise... Olha, novamente, a história da professora Herédia, eu gosto muito de ouvi-la, porque, cara, como é que Caxias começou? Nós temos hoje o metal mecânico, mas no ano passado nós tivemos a madeira, nós tivemos o auge do vinho, nós já tivemos o auge de outras fontes. O que eu vejo no futuro, como entidade, como SIC, como Caxias, que novas fontes, novas cadeias deverão crescer, e muito em Caxias, mas não vamos deixar de continuar sendo metal mecânico. Acho que isso é muito importante. Então, nós temos outras maneiras, outras cadeias produtivas muito boas. E lembrar que Caxias do Sul tem o bônus de ser Caxias e o ônus. Nós somos a segunda maior cidade do estado. Então, e outra, essa junção de milhares de empresas pequenas, ela é muito boa, porque mesmo nessa pandemia, e você falou de grandes empresas que fecham e às vezes quebram o município, nós temos a indústria surfando num crescimento fantástico aqui em Caxias do Sul, o comércio recupera muito bem, o serviço com dificuldade, mas isso é muito importante, depende só de uma fábrica ou de um... Então, a Caxias é dinâmica, e outros nós estamos entrando. A própria pandemia mostra que nós temos um setor econômico muito bom e muito organizado, que é o setor da saúde em Caxias. E, queremos ou não, a saúde também é um lado econômico. Eu sempre digo que o maior restaurante de Caxias do Sul, e quiçá do Rio Grande do Sul, fica dentro dos hospitais. Qual é o restaurante que fornece, às vezes, mais de 1.500 refeições no dia, e talvez 500 delas diferentes uma do quarto da outra? Onde é que ficam as maiores lavanderias de Caxias do Sul? É dentro do hospital. Qual é as maiores fábricas de Caxias do Sul, com mais de 1.500 funcionários? São os hospitais. Então, nós temos que olhar Caxias como um todo. E eu tenho muito orgulho, né? E eu talvez seja um pouco bairrista. Talvez não tenhamos aquele turismo de alguma cidade, mas nós somos uma cidade muito forte em muitos setores. O setor da educação, né, professora, não se fala, né? Nós amanhã vamos ter a visita do presidente da República por causa da nossa universidade de Caxias do Sul. Ariel, quer complementar para a professora ali a pergunta também, que ela estava respondendo? Visualizar. Prof, estava fazendo uma costura entre esse papel histórico, né, uma linha do tempo, né, esse papel histórico da SIC na construção de Caxias como ela é, a importância da atualidade, né, nesse momento de transição, como o presidente pontuou, a reinvenção ela é de sempre, mas esse momento ele tem essa característica, né, pela tecnologia, pela proliferação do conhecimento através dos recursos tecnológicos, e um papel de futuro da entidade, né, dentro dessa nova perspectiva global, né? Aquele tempo local que foi importante, ele cumpriu o seu papel, mas agora a gente tem um outro panorama que é mundial e é irreversível, né? Então, essa linha do tempo, dessa importância histórica, né, se compreendendo a história para entender o presente e projetar o futuro nessa visão do papel da entidade. Bom, eu diria que a SIC sempre esteve atenta a essas transformações. Se nós começarmos hoje e fizermos o processo inverso, nós vamos ver que é uma cidade que continua lutando pela infraestrutura. Nós temos toda a discussão agora do aeroporto
que possa colaborar para a questão do transporte. E quando nós vamos vendo essas lutas que foram sendo realizadas, o que nós podemos destacar? Né? Que para cada período da história do Brasil, no sentido dos modelos econômicos, a SIC sempre atendeu e puxou essas discussões, seja até os anos 30, com a questão do modelo agroexportador, depois do período de 30 aos anos 70, com a questão da substituição às importações, depois dos anos 70 aos anos 90, com a expansão do próprio sistema, e aqui eu chamaria muito a atenção dos anos 90. Nos anos 90, o Brasil passava por toda uma reestruturação produtiva no sistema econômico, e a SIC vai dar conta disso. Inclusive, ela inclui os serviços nesse período, modificando a sua razão, né? Ela se torna a Câmara de Indústria e Comércio e Serviços de Caxias do Sul, mostrando, né, toda essa necessidade da modernização e dando conta, então, das questões tecnológicas, da mudança de modelo produtivo, da questão da competitividade internacional. E, nesse sentido, nós vamos ver que ela continua sendo o carro-chefe da discussão e da orientação. Então, essa história se confunde, sim, com a história da cidade, e, nesse sentido, ela é promissora para o futuro, porque ela mostra que ela tem infraestrutura necessária para poder dar conta dessas situações que nós estamos passando, inclusive hoje, com a questão da crise econômica. A crise, ela nos mostrou, essa questão da pandemia, uma mudança na visão, inclusive, dos negócios, ela mostrou que é possível fazer o enfrentamento, só que tem que ter uma visão aberta para as mudanças, né? Eu acho que o Gasperini colocou muito bem que nem sempre se agarrar a esse passado de uma forma conservadora, que seria o aspecto, inclusive, tradicional, ajuda a fazer o enfrentamento do que se apresenta no mercado. Então, eu diria, né, que as instituições que hoje a cidade abriga, elas ajudam e colaboram para esses desafios. Nós temos centros tecnológicos, nós temos a nossa universidade, nós temos uma série de entidades que estão ligadas a essa caminhada para o futuro. Nós temos tudo para dar conta do que se apresenta, inclusive no futuro próximo, né? Enfrentando a questão da pandemia, pensando novos negócios para dar conta desses novos contextos. E isso não vai parar aqui, isso continua, né? Então, esse olhar histórico é olhar como foram feitas, mas isso não significa que é fazer da mesma forma. E a Caxias sempre teve um espírito associativo muito forte em relação à forma como ela promoveu o seu desenvolvimento econômico. E, nesse sentido, nós temos que reconhecer o papel da entidade, né? A Câmara de Comércio e Serviços teve um papel fundamental na questão de atender demandas, resolver, né, dar soluções para os problemas, e um pouco também como foi colocado já anteriormente, por meio de viagens, de reuniões, de cursos, tá? De troca de experiências, isso ajuda a pensar soluções, muitas vezes imediatas, para os problemas que enfrentamos. Muito bem. Quero aproveitar, então, para agradecer a participação da professora Vânia Herédia, também do presidente da SIC, Ivanir Gasparim. Muito obrigado pela participação. Presidente, parabéns pelos 120 anos da entidade, parabéns para toda Caxias do Sul, né? Então, aproveitar para considerações finais aí de vocês. Eu que agradeço, tá? E também o papel fundamental da imprensa, né? Nesse momento, ela mostra realmente para que veio, né? É o momento da pandemia, mas o papel fundamental da imprensa para também a professora. Muito obrigado e bom trabalho a todos. Muito obrigado, presidente da SIC, Ivanir Gasparim. Obrigado novamente, então, professora Vânia.
Bom dia a todos e não se esqueçam de cantar o parabéns. Isso aí, presidente, pode puxar o parabéns. Isso aí, muito obrigado.